Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um texto talvez conhecido de talvez a maioria de vocês. É um texto de Salomão. Encontra-se no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 3, verso 5 e verso 6. Você pode abrir aí na sua Bíblia, física ou eletrônica, para a gente fazer. Vocês acompanham essa leitura, por gentileza? Provérbios 3, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mais uma vez, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, se tem uma palavra que é muito desafiadora, essa palavra é confiança. Primeiramente porque a gente vive numa sociedade que atravessa de tempos em tempos constantes crises de confiança, em diversas dimensões, em diversas situações. Desconfiança nas relações entre as pessoas, desconfiança nas relações institucionais, nas relações entre as nações. Às vezes, a situação de desconfiança acontece no trabalho, acontece na nossa relação de consumo com algum fornecedor, ou até mesmo dentro da nossa própria família. E se tem um momento que vocês vão concordar comigo, que às vezes é o mais sombrio, que mostra a faceta mais sombria da desconfiança, é quando você participa de uma discussão de partilha de bens em uma família. Às vezes a partilha de uma herança se torna uma situação de extremo desgaste, onde se manifesta assim essa falta de confiança entre pessoas do mesmo sangue, né? Em geral, a nossa decepção e essa desconfiança, ela começa a mostrar o rosto dela muito cedo, né? Às vezes a gente se decepciona já na fase do início da juventude, no nosso início da fase adulta, né? Nós confiamos às vezes segredos, projetos, às vezes a gente confidencia um problema, às vezes a gente confidencia algum amor, né? Alguma angústia interior, e às vezes a gente se vê traído por aquelas pessoas que estão bem próximas e que às vezes se dizem ser de total confiança, né? Às vezes a gente experimenta a traição de um amigo, de um familiar, de um irmão na fé, de um professor, de um padre, de um pastor, de um governante. Ou seja, a gente experimenta, infelizmente, a realidade da desconfiança. Às vezes a gente cresceu numa família onde a gente ouviu o tempo todo: cuidado, hein, cuidado, cuidado em quem você confia. Ou, olha, tenha certeza de não confiar absolutamente em ninguém. Ou seja, a gente cresce com esse desafio em relação à confiança, né? Quantos de nós já não vivenciamos essa situação, né? E aí eu me pergunto, seguramente esse contexto de desconfiança que você e eu vivemos, ele, de um certo sentido, influencia a nossa relação com Deus, né? Porque, assim, se eu tenho dificuldade em estabelecer confiança com uma pessoa que eu vejo, quem dirá estabelecer confiança com Deus a quem eu não vejo? E é nesse contexto, irmãos, que Provérbios nos traz, por boca de Salomão, essa exortação tão importante, que é a exortação de confiança, mas confiança em Deus, confiança em Jesus, e não nas pessoas. Veja, não significa que nós não devamos confiar em pessoas. Sim, nós precisamos confiar nas pessoas,
Mas é um processo sempre muito longo e cheio de tropeços. Mas esse texto de Provérbios, ele nos está desafiando a um outro patamar de relacionamento. Nós estamos falando em confiar naquele que nos formou, naquele que nos criou, né? A gente pode dizer, quando você olha para a Bíblia, que o drama das Escrituras, ele é construído e marcado pela confiança das pessoas, das histórias da Bíblia, na pessoa de Deus, ou também na desconfiança daquelas pessoas para com Deus. Vocês percebam, os nossos primeiros pais já queimaram na largada. Eles já começaram desconfiando da instrução de Deus, que Deus havia dado a eles lá no Éden, e foram e comeram da fruta e deu no que deu, né? E essa desconfiança dos nossos pais, não se engane, ela foi inoculada em você e em mim. E nós vivemos uma luta interna com a relação da confiança, né? A teologia chama de teodiceia do povo de Deus, que é a história do povo de Deus, da sua saga, ao longo das eras marcadas ali nas Escrituras, ela mostra como as pessoas vivenciaram a experiência da confiança. Por exemplo, Noé confiou, construiu a arca e salvou a família dele. Abrão confiou na chamada que Deus havia feito, e ele foi pai de uma grande nação. Moisés confiou e tirou o povo de 400 anos de escravidão no Egito, opressão do Egito. Josué e Calebe confiaram e chegaram até a terra prometida. Ruth confiou e veio a ser da linhagem do Senhor Jesus. Maria confiou e tornou-se mãe do Salvador. São muitos os exemplos, irmãos. Por essa razão, eu acredito que essa exortação de Salomão nos revela um enorme, tremendo segredo para a nossa paz, para o nosso bem-estar integral, que a gente chama para o nosso shalom, aquilo que você e eu buscamos na vida. Porque nós queremos paz na vida, nós queremos shalom, nós queremos acordar no shalom, a gente quer deitar no shalom, a gente quer sentar para partilhar o alimento no shalom. E essa instrução de Salomão, ela tem a ver com o aqui e o agora. Não é o shalom de lá, mas é o aqui e o agora. E esse ensinamento, então, eu queria resumir debaixo do seguinte tema: confiar para ser feliz. Confiar para ser feliz. Se nós observarmos, a gente vai encontrar nas Escrituras inúmeros exemplos de encorajamento, como eu falei, para que as pessoas colocassem a sua confiança no Senhor. E esse verbo confiar, que começa o texto no verso 5, né, que está no imperativo, confia, né, ou confie, também pode ser traduzido por seja ousado, esteja seguro, esteja despreocupado. Esse verbo ele traz a ideia de uma dependência num grau tal que gera um sentimento de completa segurança, de completa paz, irmãos. Donald Carson, que é um famoso comentarista teólogo, ele quando comenta esse texto, ele diz que essa exortação de Salomão sugere uma experiência física de se apoiar em alguém ou em algo com total compromisso e com total abandono. Talvez você vai entender essa ilustração se eu trouxer à sua memória aquela brincadeira que talvez muitos de nós fizemos na adolescência, que era nos colocarmos na frente de alguém, fecharmos os olhos e esse alguém atrás de nós estar na obrigação de nos segurar e nós nos deixarmos cair para trás. Quem fez essa brincadeira já? Dava um frio na barriga. Porque, bom, eu não arriscaria hoje com 115 quilos. Mas, eu fiz. E eu confesso a você que eu titubeei.
mas eu pesava menos. E aí eu falei, não, a brincadeira é para mostrar confiança. Eu vou me largar nos braços do irmão que está atrás, que vai me segurar e que me segurou. Essa é a ilustração dessa confiança que essa palavra nos traz, né? Então é exatamente isso. É nos lançarmos nas mãos de Javé, para sermos amparados e suportados pelo Senhor da história. É a mesma palavra que você vai encontrar quando busca lá no Salmo 115, o que o salmista diz no verso 9. Ele diz assim: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ou então no Salmo 125, e a gente canta essa música: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Meus irmãos, esta é a confiança que olha para Deus e vê a Deus como amparo, como suporte, como segurança e como escudo diante dos desafios que a gente tem na vida. E essa instrução, ela fica ainda mais clara quando Salomão continua a exortação, né, dizendo assim: olha, não é confiar de qualquer jeito, é confiar de todo o teu coração. De todo o teu coração. E quando você lê essa palavra, de todo o teu coração, é importante entender a literatura hebraica. O coração era considerado como as entranhas, era essa área do estômago aqui. É como se você tivesse ou confiasse de todas as suas entranhas. Porque o coração nas Escrituras é o centro das decisões, ele é o lugar, é o centro da vida física, é o centro da vida espiritual, é o lugar onde nós formamos os propósitos de vida. Então Salomão nos ensina a confiarmos em Deus de todo o nosso interior, ou seja, com todo o nosso ser. E ele diz que isso tem que acontecer sem que a gente se apoie no nosso próprio entendimento, ou na nossa própria compreensão. E é aí que está um ponto de grande dificuldade que todos nós temos. Porque a gente tem uma tendência de querer confiar na nossa própria capacidade, no nosso próprio intelecto, na nossa capacidade de ler as circunstâncias da história. Mas nós precisamos nos lembrar que o profeta Jeremias também nos avisava, e hoje de manhã foi dito também pelo reverendo Cid, que o coração é algo enganoso. O coração é desesperadamente corrupto, diz o profeta Jeremias. Irmãos, confiar em Deus de todo o coração é deixar que a vontade de Deus e a palavra de Deus falem mais alto do que a nossa vontade e do que a nossa palavra, ou do que a nossa própria capacidade de ler as circunstâncias. É nos lançarmos nos braços de Javé pela fé, nos braços do Senhor Jesus pela fé, certos de que Ele sempre será fiel, Ele permanecerá fiel, ainda que nós sejamos infiéis. A bênção do cristianismo é que Deus promete ser fiel, Jesus será fiel às nossas vidas, até o final, mesmo que nós tropecemos, Ele será fiel em nos amparar, estamos seguros com Ele. E Ele vai estar sempre falando aos nossos corações e aos nossos ouvidos da alma: vinde após mim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, confiar em Jesus é depositar sobre os ombros de Jesus a nossa carga, o nosso peso, é dividir a canga com Ele. O jugo que Ele fala, levai sobre vós o meu jugo,
é de nós dividirmos a carga com Jesus e confiarmos que nele nós encontraremos descanso para as nossas almas. Mas essa exortação, ela continua e nos chama a atenção para que nós consigamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. O verso diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos é discerni-lo, é percebê-lo em todas as situações que a gente vive, né? Mas nós precisamos também lembrar que a palavra conhecimento na cultura hebraica tem a ver com um pressuposto de amor. Deus nos conhece desde a fundação do mundo. Deus nos amou desde a fundação do mundo. Então os nossos caminhos são caminhos que estão nas mãos do Senhor, que por amor nos conduz, que por amor nos preserva, que por amor nos toma pela mão e leva daqui para acolá. Deus nos ama e nos toma a todos pela mão, para que nós constantemente continuemos na construção dessa relação de confiança. Como diz o profeta Jeremias, Deus falando com você e comigo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Como disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, confiar é possuirmos essa consciência, essa percepção de que nós não andamos sós, nós não caminhamos a sós. O Senhor nos acompanha, a sua bondade nos segue, a sua bondade nos seguirá, como diz o Salmo 23, e nós cantamos aquela música bonita: sua bondade me seguirá, Senhor, a tua bondade me seguirá, Senhor. Irmãos, reconhecer a Deus nos nossos caminhos é compreendermos que o homem traça sim o caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. É verdade que muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer Deus nos nossos caminhos. Sabe por quê? Porque as nossas veredas não são veredas justas. Infelizmente, às vezes eu e você, nós nos embrenhamos por atalhos na vida, caminhos cheios de sombra, onde a luz de Cristo não brilha, porque nós escolhemos deliberadamente andar nas trevas. E nessa rota, nessa vereda, as coisas ficam difíceis. Fica difícil você reconhecer a Deus na vereda da injustiça, né? Nós, às vezes, queremos andar por veredas tortas, e assim a gente apaga e abafa a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo está sempre no nosso coração, querendo dizer: este é o caminho, andai por ele. Mas nós abafamos essa voz quando tomamos veredas tortas. Nós precisamos acordar, nós precisamos estar atentos, porque o caminho da confiança deve nos levar a caminhos retos. Quando nós reconhecemos a Cristo no nosso caminho, Ele endireita a nossa vereda. Quando você reconhece que Cristo está com você no caminho, Ele endireita a sua vereda, Ele arruma, Ele faz uma estrada plana. Endireitar aqui traz a ideia de tornar plano, tornar honesto, tornar justo o caminho. Tornar um caminho segundo a lei do Pai, a lei de Deus. Então nós precisamos acordar e perceber que o nosso desejo interior precisa ser de caminhar por caminhos planos e reconhecer nesses caminhos a condução do Senhor. Eu queria concluir lembrando de uma antiga ilustração, talvez você já tenha ouvido falar. Diz a história que em um certo momento da vida de Lutero, depois do episódio de Wittenberg, das 95 teses, ele passou por uma profunda depressão. E ele ficou 3 dias muito, muito mal, por alguma coisa que dera errado. No 3º dia ele estava na sala de casa e desceu as escadas. A esposa desce as escadas vestida com uma roupa de funeral. Ele olhou, viu aquilo, estranhou,
perguntou a ela: vem cá, quem morreu? Ao que ela respondeu: Deus morreu. Aí Lutero retrucou dizendo: mas você não pode dizer isso. Deus não pode morrer. Deus não morre. E aí ela respondeu, finalizando: bem, a julgar pela forma como você vem agindo, eu tinha certeza que Deus estava morto. Sabe, irmãos, pela forma que nós temos vivido, muitas vezes as pessoas que convivem conosco têm dúvidas se o que nós falamos é verdade. Porque nós dizemos uma coisa, nós dizemos que confiamos, mas nós vivemos ansiosos, nós vivemos angustiados, cheios de dúvidas quanto ao desfecho da nossa história. Nós professamos a confiança com os lábios, mas nós demonstramos o oposto com as nossas atitudes. Nós precisamos ouvir de forma clara essa exortação: confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Nós precisamos confiar para experimentarmos os caminhos endireitados, os caminhos pacificados, os caminhos suavizados. Eu tenho certeza, irmãos, que esses caminhos pacificados, suavizados e aplanados, eles trarão paz, shalom e alegria. E aí, nós poderemos dizer, como diz o salmista no Salmo 84, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Irmãos, confiar de fato em Cristo fará que o nosso sono seja tranquilo. Nosso levantar será cheio de esperança, porque nós reconhecemos que as mãos de Deus estão conduzindo as nossas jornadas, e nós precisamos experimentar isso. Não apenas falar, mas viver. Nós precisamos encarnar o salmo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E assim Deus fará grandes coisas na sua experiência. Que o Senhor nos ajude. Como eu falei, confiança é um desafio, mas que o Senhor nos ajude a confiar nele e a reconhecê-lo em todas as nossas veredas. Que Ele nos abençoe com a fé necessária para que experimentemos esta grande verdade da palavra de Deus. Aquele que confia no Senhor, esse é feliz. Amém? Vamos curvar a fronte e vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua exortação, que ela seja colocada em prática nas nossas vidas, que possamos, Senhor, experimentar de fato, andar por caminhos planos, pacificados e suaves. Dá-nos essa capacidade de confiar e de deitar a cabeça no travesseiro, seguros e certos de que o Senhor é o nosso amparo em todas as circunstâncias. É a nossa oração, é o nosso pedido e o nosso louvor ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.